Bom, elemento de urbanização. Quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os referentes a pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico, ok? Elemento de urbanização. Tem que pensar nesses elementos na hora que estão sendo construídas, né, por exemplo, calçadas, ruas de uma forma geral, né, esses logradouros públicos, tem que pensar em tudo isso para poder facilitar a vida de uma pessoa com deficiência. Então, elemento de urbanização, aquilo que vai estar no meio da rua, nas calçadas, tudo tem que ser pensado com a finalidade de ajudar, né, a pessoa com deficiência, que ela tenha um acesso melhor, que ela tenha uma inclusão social melhor, e já existem hoje, evidentemente, até calçadas padrão, né, alguns elementos de urbanização que são obrigatórios e que são padrão, exatamente pensando na acessibilidade das pessoas com deficiência. Mobiliário urbano, conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou seu traslado não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga. O que seria, né, mobiliário urbano? A lei está definindo aqui o que é esse mobiliário urbano, que a lei vai falar em vários momentos, né, que esse mobiliário urbano ele tem que ser um mobiliário que se adeque, né? Ele tem que ter aquela projeção universal, né? Para que todas as pessoas possam utilizar e possam ter acesso, inclusive as pessoas com deficiência. E aqui nesse inciso 9, colegas, nós temos uma definição que eu já falei desde o início para vocês, que é bastante importante para você contrapor com pessoa com deficiência. Nós falávamos que pessoa com deficiência não é a mesma coisa de pessoa com mobilidade reduzida, e agora aqui, ó, nós temos a definição para pessoa com mobilidade reduzida, que é aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária. Permanente ou temporária. Lembra que a pessoa com deficiência, a dificuldade dela é de longo prazo. De longo prazo, a definição está falando isso. Aqui não, olha, a mobilidade reduzida pode ser permanente, mas pode ser temporária também, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Olha, fortíssimo aí, hein, gente? O que seria considerada pessoa com mobilidade reduzida? Idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Vai que isso ajuda na sua prova. Ah, Ivone, poxa vida, mas essa lei é muito cansativa, né? Bom, eu estou, na verdade, lendo a lei com você naqueles aspectos mais importantes, mas calma aí, a gente não vai ficar lendo, a gente já vai fazer questões daqui a pouquinho, ok? Mas a gente está passando, pelo menos, por aqueles conceitos que, se você não conhecê-los, dificilmente você consegue ter uma entrada, né, nessa lei, ok, colegas? Dificilmente. Residências inclusivas são unidades de oferta do serviço de acolhimento do Sistema Único de Assistência Social. Essa expressão aqui, colegas, essa sigla, SUAS, você vai encontrar bastante, olha, SUAS, o Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social, localizadas em áreas residenciais da comunidade, residências inclusivas, com estruturas adequadas, que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não dispõe de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados
ou rompidos, né? Residências inclusivas, colegas. Olha aí, ó. São locais onde essas pessoas serão acolhidas, né? As pessoas que estão com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Imagine, a pessoa é uma pessoa com deficiência e ainda não tem, né, a estrutura de um lar, de uma família. Então, a lei prevê essa figura da residência inclusiva. Moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. É uma moradia com estruturas adequadas, capazes de proporcionar serviços de apoio coletivos e individualizados que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência. Moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Essa lei fala, né, nessa terminologia várias vezes e por isso está explicando o que é a moradia para a vida independente. Ok? E aqui também, olha, nós temos uma outra situação bastante interessante para você fazer uma distinção, ok? Atendente pessoal. O que é o atendente pessoal? É aquela pessoa, membro ou não da família, que com ou sem remuneração assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência. E o que é muito importante aqui, colegas? É que essa lei, ela faz uma distinção entre atendente pessoal e acompanhante. O acompanhante, ele também pode ser atendente pessoal, mas não necessariamente, porque o acompanhante, se ele tiver apenas acompanhando, fazendo companhia para a pessoa, mas não presta, né, cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência, não vai ser um atendente. Então, nós temos a figura do acompanhante, que pode ser acompanhante e atendente, mas nós também podemos ter apenas o acompanhante sem ser atendente. O atendente é aquele que presta serviços, é aquele que assiste, que presta os cuidados necessários à pessoa com deficiência. Então, tome cuidado, né, que há essa diferença entre acompanhante e o atendente pessoal, ok? Para questões de prova, isso pode te ajudar. Profissional de apoio escolar é a pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares, profissional de apoio escolar. E, por fim, o acompanhante, aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal que eu acabei de falar. Então, você tem que saber essa distinção entre o atendente pessoal da pessoa com deficiência e o acompanhante, ok? Bom, essas definições, conforme eu falei, que estão no artigo 3º, são todas importantíssimas e seguramente, se você dominou já essas definições, você já teve uma entrada aí na lei, você já sabe, né, várias denominações importantes para essas pessoas com deficiência, para esse mundo e para o tratamento que deverá ser dispensado a elas, ok, gente? Nós temos muitas regras bem importantes que a gente tem que dominar. Por exemplo, nessas definições do artigo 3º, a gente viu a questão do acesso ao transporte, né? Aquela questão da barreira em relação ao transporte, e por isso que essa barreira tem que ser quebrada, né? A pessoa com deficiência, ela tem que ter acesso a transporte, né? O transporte público, ela tem que poder andar de ônibus, táxi, Uber, né? Ela tem que ter esse tipo de acesso. E aí, uma questãozinha que aparece muito em prova é o seguinte, mas vem cá, para a pessoa, ela ter esse acesso ao transporte, por exemplo, pode cobrar mais caro, né, dela? Pode, a tarifa do ônibus, do táxi, pode ser maior para a pessoa com deficiência? De jeito nenhum.
de jeito nenhum, né? Não pode ter nenhuma elevação do custo da prestação do serviço em virtude de ter que ter essas adaptações, né, para a pessoa com deficiência. Então, não pode cobrar mais caro da pessoa com deficiência. Então, são várias atitudes trazidas nessa lei que realmente são inclusivas, né? Por exemplo, os hotéis, né? A lei fala que a pessoa com deficiência, assim como todas as pessoas, vai possuir direito a lazer, né, direito a viajar. Quem é que não gosta de viajar? Lógico que a pessoa com deficiência, ela tem que também ter o acesso ao transporte aéreo, né? Tudo tem que ser facilitado para a pessoa, isso não pode ter um custo adicional, não pode, a lei proíbe que haja um custo adicional, e a pessoa, legal, teve o acesso lá no aeroporto, conseguiu entrar no avião, viajou, aí chegou no destino, e o hotel? Aí o hotel tem que ser adaptado para a pessoa com deficiência? A lei diz que sim, né? Diz que pelo menos 10%, né, dos quartos lá do hotel que são ofertados deverão ser adaptados para pessoas com deficiência. Pelo menos, no mínimo, um hotel tem que ter uma unidade adaptada para a pessoa com deficiência. Então, uma pousada pequenininha, não interessa, tem que ter pelo menos uma unidade disponível lá para a pessoa com deficiência. E pode custar mais caro? De jeito nenhum. Aliás, vai aí uma regra: nada pode ser mais caro, né? Vem cá, um plano de saúde para uma pessoa com deficiência pode ser mais caro? Não pode ser mais caro, né? A lei diz que não. Né? A lei diz que não. É claro que uma coisa é o que está na lei, outra coisa é a prática, né? As práticas abusivas estão sempre presentes, mas uma coisa é certa: tendo a lei, a pessoa tem como reivindicar esses direitos. Então, outra situação também que muitas questões de prova abordam, a inclusão nas escolas, né? Um dos direitos é o direito à educação. Então, a inclusão nas escolas. As escolas, elas são obrigadas a incluir, né, a pessoa com deficiência por toda a vida, por toda a vida. E, logicamente, várias providências deverão ser tomadas, né, para que haja a inclusão nas escolas. Pode ser mais cara a escola, né, porque a escola teve que traduzir livros, teve que fazer uma série de coisas para poder incluir aquela pessoa. A mensalidade pode ser mais cara? Não pode. Não pode ser mais cara. Então, assim, qualquer questão de prova que você vir o examinador afirmando, né, ou perguntando se, em função das adaptações razoáveis que deverão ser feitas lá para inclusão da pessoa com deficiência, pode ter a cobrança de um valor mais elevado em relação ao que se cobra das pessoas sem deficiência? Não, não pode. Não pode. De acordo com essa lei, o exame não pode, ok, colegas? Então, assim, são muitos detalhezinhos interessantes que essa lei tem e que a gente precisa já ir se acostumando, porque as questões de prova vão trazer, ok? Aqui a lei fala da igualdade e da não discriminação, né, com as pessoas com deficiência. Toda pessoa com deficiência, ela tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação, né? Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão. Isso aqui, é bastante interessante, né? Que você saiba exatamente, de acordo com a lei, o que caracteriza uma discriminação em relação a uma pessoa com deficiência. Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Agora, você já sabe, né, o que são adaptações razoáveis, você já sabe o que é o fornecimento de uma tecnologia assistiva, né? E se houver a recusa
recusa de fazer isso vai ser caracterizado como discriminação, colegas, ok? Então, esse parágrafo primeiro é bastante interessante para a sua prova. E esse parágrafo segundo, aí é campeão. Vi também em várias questões, várias. Olha que interessante, colegas. A pessoa com deficiência, ela não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Ou seja, as pessoas, elas são obrigadas, por lei, né, a fazerem as adaptações razoáveis, a praticarem, né, ações afirmativas, mas a pessoa com deficiência, ela não está obrigada a fruir desses benefícios. Ela vai fruir se ela quiser. Então, a lei coloca à disposição dela uma série de possibilidades. A pessoa tem uma deficiência visual, ela pode pedir uma letra ampliada. Ela pode solicitar. Mas ela consegue ler com muita dificuldade, ela consegue ler. E ela não vai pedir a letra ampliada. É um direito dela. Ela pode pedir, mas se ela não quiser pedir, é um direito dela. É isso que está falando o parágrafo segundo, fortíssimo isso, hein, colegas? É claro, a pessoa com deficiência, ela não está obrigada a usufruir de tudo que a lei está dizendo para ela. Ela tem o direito de ter, mas ela não é obrigada a usufruir. Eu colocaria asterisco tamanho do mundo nesse parágrafo segundo, realmente vi em várias questões de prova. A pessoa com deficiência, ela será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante, né? E para os fins dessa proteção mencionada no caput, são considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso com deficiência. A mulher, colegas, ela realmente, a mulher deficiente, a mulher, né, com deficiência, é muito vulnerável, né? Porque a mulher, ela já passa por várias vulnerabilidades, né, sociais. E a mulher com deficiência, ela terá essa vulnerabilidade muito mais aflorada. Então, a lei, ela colocou aqui, a criança, o adolescente, o idoso, é evidente, né, gente? Criança, adolescente, idoso, é evidente. E a mulher? Por que a mulher está aqui? Porque a mulher, ela vai ser considerada, aquela mulher com deficiência, especialmente vulnerável, né? Especialmente vulnerável. Então, é bem interessante também, criança, adolescente, idoso, é o esperado, ok? E a mulher que também seria considerada especialmente vulnerável, ok? O artigo 6º, ele é fortíssimo também, fortíssimo, campeoníssimo de questões de prova. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, né? Claro que não, gente. Não, o Código Civil brasileiro, ele não está prevendo lá que pessoa com deficiência, ela não tenha plena capacidade civil. Não, a deficiência não afeta a capacidade civil da pessoa, né? Inclusive para casar-se e constituir união estável. A pessoa com deficiência pode casar? Pode casar, tá certo? E constituir união estável. As duas coisas, tá? Cuidado, examinador, vi questão lá falando, pode constituir união estável, mas não pode casar. Mentira, né? A pessoa com deficiência pode casar, pode constituir união estável, ela pode exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória, né, colegas? Porque, assim, ainda que de forma velada, a gente já ouviu falar muito disso, né? A pessoa com deficiência, aí a família, às vezes até a família, né, querendo esterilizar compulsoriamente aquela pessoa, porque, como é deficiente, para que não tenha filho,
filhos, né? A lei, exatamente porque sabe que essas situações, ainda que não no presente, né, assim, de forma tão contundente, mas no passado sim, né, e muito, exatamente por isso que o legislador já veio e falou assim, olha, não, ele tem direito a conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória. Ele tem o direito de exercer o direito à família, à convivência familiar e comunitária, exercer o direito à guarda, tutela, curatela e adoção, como adotante ou adotando. Uma pessoa com deficiência pode adotar uma criança? Claro que pode. Pode ter a guarda, pode funcionar como tutor, pode funcionar como curador, ou então ele ter direito a ser guardado, a ser tutelado, a ser curatelado, a ser adotado. Sim, é isso que está dizendo aqui. Né? É isso que ele está dizendo. E com igualdade de oportunidades. Não é que ele vai ter prioridade, né? Cuidado com a questão em prova também, porque às vezes o examinador coloca lá que a pessoa com deficiência tem o direito, né, de exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela, nananana, com prioridade de oportunidades em relação às demais pessoas. Não, ela vai ter esse direito em igualdade de oportunidades, ok? É dever de todos, eu vi também isso aqui em prova, limitando, né? É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência. Eu vi em várias questõezinhas, colegas, limitando, né? É dever apenas da própria pessoa com deficiência, ou é dever apenas da família, né? Comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência. E estava errada a questão, porque a lei está falando que é dever de todos, qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que tenha presenciado, né? Qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência, é dever dela comunicar à autoridade competente isso que aconteceu. Ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Esse artigo 8º é que nós vamos ver todos os direitos de forma expressa que a lei fala que a pessoa com deficiência possui. Né? Então, a gente está terminando de ver aqueles artigos, assim, colegas, que já vão dar uma entrada super bacana para a gente poder fazer as questões, tá? Então, fiquem calmos. Essa matéria, cada vez que a gente lê essa lei, eu não sei se vocês já tinham lido antes, né? É claro que a gente conhece muito disso que a gente está vendo aqui hoje, de ouvir dizer, ou até mesmo do exercício de nossa cidadania, mas quando a gente tira um tempo e para, né, para ler uma lei dessas, eu me sinto bem, porque realmente eu me sinto exercendo mais ainda a minha cidadania, aprendendo isso, reforçando o que eu já sabia, reforçando o que eu já ouvi dizer que eu tenho que fazer em prol das pessoas com deficiência. Então, eu repito, esse assunto não é só para a prova que nós vamos fazer, esse assunto é para a vida, ok? É para a gente se tornar melhores cidadãos, ok? Então, vamos no artigo 8º? Né? Vamos exercer nossa cidadania aí, moçada. Vamos embora! Vamos embora! É dever do Estado, da sociedade e da família. Estado, sociedade e família. Estado, sociedade e família. Estado, sociedade e família. Assegurar a pessoa com deficiência com prioridade. Estado, sociedade e família, assegurar a pessoa com deficiência com prioridade. A efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade. Olha aí, colegas, a sexualidade, a paternidade e a maternidade, a alimentação, a habitação, educação, profissionalização, trabalho, previdência social, habilitação, reabilitação, transporte, acessibilidade, cultura, desporto, turismo, lazer, informação, comunicação, avanços científicos e tecnológicos, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, entre outros, decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico, colegas. Então, olha só, vamos dar uma olhadinha melhor
aqui nesse artigo 8º, e comentar algumas dessas figuras, né, que são direitos da pessoa com deficiência. Aliás, direitos de qualquer pessoa. Mas a pessoa com deficiência, gente, com ênfase, com prioridade, porque as pessoas com deficiência, elas possuem limitações e esses direitos deverão ser afirmados e reafirmados o tempo inteiro. Porque para as pessoas que não têm deficiência, o exercício desses direitos fundamentais já é super difícil no nosso país. Imaginem para as pessoas com deficiência. Então, são direitos que têm que realmente serem afirmados e reafirmados o tempo todo. Direito à vida é evidente, a saúde, colegas, aqui, ó, a saúde, eu falei ainda há pouco, né? Todos nós temos direito à saúde. A pessoa com deficiência, é óbvio que tem também, e não pode ser mais caro. Ela requer mais cuidados, ela requer maior atenção, a pessoa com deficiência requer, às vezes, a utilização, né, de instrumentos que custam um pouquinho mais caro para o Estado, mas nem por isso poderá ser cobrado mais caro da pessoa com deficiência, ok? A sexualidade, a gente já viu nessa questão de ser garantido aí, a pessoa poder casar, a pessoa poder ter uma família, a pessoa poder ter filhos, ela decidir quantos filhos ela terá. Inclusive, essa lei fala, né, que o serviço público de saúde deverá garantir, inclusive, colegas, tratamento de fertilidade, né, de fertilização para as pessoas com deficiência. Então, para que isso seja concretizado, nós temos que ter no nosso país uma lei, porque se não tivesse, nunca que essas pessoas teriam acesso. A pessoa possui uma deficiência, ela quer ter filho, e a deficiência atrapalha, né, um pouco lá a fertilidade. Então, o que essa lei aqui garante? Garante que o serviço público de saúde vai ter que, inclusive, garantir o tratamento de fertilização. Bom, nós temos aí a questão da alimentação, habitação, educação. Essa lei é muito contundente em relação aos direitos, né, da educação. Está falando que na educação básica, colegas, tem que ter um profissional na educação básica com formação em nível médio, mais o curso, e se for de nível superior, tem que ter um profissional, né, que tenha habilidade, pessoas com deficiência, com formação em nível superior. Então, na educação básica, pode ser a pessoa com nível médio e mais o curso específico dessa área, né? E no nível superior tem que ser pessoa com curso superior de preferência, né, com o curso superior na área. Então, assim, a educação, ela é bastante batida nessa lei. Eu não acredito que o examinador, no nosso concurso, vai perguntar alguma coisa específica sobre essa parte de educação, né? A gente vai fazer questões, a gente vai conhecer como que poderia ser perguntado, mas realmente eu acho que a nossa questão vai ficar nesses conceitos, né? Você saber esses conceitos, que a gente já deu uma olhadela, e também na questão do atendimento prioritário, que a gente vai dar uma olhada na sequência, ok, colegas? A profissionalização, tem direito ao trabalho, né, a pessoa com deficiência, a gente sabe que a própria CLT prevê uma série de regras, tem que ter um número de vagas, né, nas empresas com mais de 100 empregados, tem que ter lá uma quantidade de pessoas com deficiência, a Previdência Social, a própria Constituição traz, né, uma aposentadoria especial, uma forma de aposentadoria especial para a pessoa com deficiência. Então, a pessoa com deficiência tem direito a se aposentar pela Previdência Social, habilitação e reabilitação. Habilitação seria a pessoa, ela realmente fazer cursos, aprender, né, um ofício, ela se
habilitar a desempenhar uma atividade. A reabilitação é quando a pessoa ela foi habilitada para uma determinada atividade e ela, em decorrência aí, possivelmente da deficiência que ela porta, ela não poder mais desempenhar aquelas atividades para as quais ela foi habilitada. Daí, então, ela tem direito a uma reabilitação. Ela vai aprender uma nova coisa e vai ser colocada para desempenhar a nova atividade para a qual ela foi reabilitada e, evidentemente, em atividades que sejam compatíveis com a limitação, né, que ela tem e com a limitação, talvez até que aumentou aí, por isso ela precisou ser reabilitada. Ao transporte, nós já falamos, essa lei também fala bastante, né, nessa acessibilidade ao transporte que a pessoa com deficiência tem que ter, a acessibilidade de forma geral, acessibilidade nos logradouros públicos, nos edifícios públicos e privados, a acessibilidade de forma geral, vamos quebrar as barreiras urbanísticas, vamos quebrar as barreiras arquitetônicas para que a pessoa tenha uma maior acessibilidade. Cultura. Olha, tem que ter, gente, tem que ter acesso nos teatros, nos cinemas, tem que ter cadeira reservada nos cinemas, no teatro e mais. A pessoa com deficiência tem direito a ter um acompanhante ou um atendente do lado. Então, tem o direito de ter o lugar da pessoa e mais do acompanhante ou do atendente, ok, colegas? Então, para que a pessoa tenha acesso. E outra coisa, essa lei fala que aquele local reservado nos teatros, nos cinemas, né, para que a pessoa com deficiência tenha acesso à cultura, não pode ser o pior lugar, não, tá? Não adianta colocar a pessoa lá, a reserva, né, para a pessoa com deficiência lá na pior localização do cinema, na pior localização do teatro. Não, ela vai ficar integrada, tem que ser em local em que a pessoa com deficiência se integre e também tem que ser um local em que ela consiga, no caso de necessidade, sair rapidamente daquele ambiente, ok? Então tem que pensar muito nisso, tem que ser próximo, né? Talvez de uma saída em que ela consiga, no caso de uma necessidade, um incêndio, alguma coisa, a pessoa ser rapidamente tirada daquele local. Ao desporto, ao turismo, falei também, né? Que tem que ter os hotéis tem que ter 10% lá das unidades totalmente adaptadas, ou se for muito pequeno, pelo menos uma unidade tem que ser adaptada. Lazer, né? Lazer, toda pessoa tem direito ao lazer, a pessoa com deficiência é óbvio também, e assim por diante, colegas. Esses direitos aqui são muito importantes. São direitos que todas as pessoas possuem, estão previstos na Constituição Federal e que essa lei aqui está reforçando. E, logicamente, o legislador, mais adiante na lei, ele vai abrindo, né, para que a pessoa com deficiência exerça o seu direito à vida, né? Aí ele vai colocar uma porção de coisa, a saúde, a sexualidade, ele vai abrindo esses temas, né, e vai trazendo uma série de regras, por isso que essa lei tem cento e tantos artigos, porque ele vai abrindo isso tudo aqui, ok? Nós não vamos, evidentemente, ficar em todos esses artigos, não vamos ler toda essa lei, nós estamos lendo apenas essa parte inicial e que possivelmente já vai responder a sua questãozinha de prova, ok, colegas? E agora, então, nós vamos para o que eu reputo assim, muito, 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 muito importante para o nosso tipo de concurso. E é muito importante que você tenha a exata noção do atendimento prioritário a que a pessoa com deficiência faz jus, né? Então, isso aqui você tem que ter domínio. Eu tenho o sentimento que a questãozinha sobre essa lei na nossa prova vai ser tirada ou lá do artigo 3º, que traz todas aquelas definições, ou então aqui do artigo 9º, que fala sobre o atendimento prioritário. Ok, colegas? A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Proteção e socorro em quaisquer circunstâncias.
atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. Olha aí, colegas, é isso aí, né, que a gente tem que pensar bastante. Você tem que saber isso aqui, atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. Disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas. Disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque, né? Eles batem muito, já falei, nessa questão do transporte coletivo, colegas. Olha aí, ó, disponibilização de pontos de parada, aqueles pontos, né, específicos, que tem toda uma estrutura para cadeirantes, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque. Isso é importantíssimo, senão a pessoa, ela não tem mobilidade, né, colegas? Se a pessoa, a pessoa com deficiência, ela não tiver esse acesso ao transporte, ela vai ter que ficar sempre isolada, presa, porque ela não vai ter mobilidade urbana. Então, é muito importante que a pessoa com deficiência ela consiga ter essa mobilidade. Acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis, recebimento de restituição de imposto de renda. Isso aqui é bem importante, tá? Vamos colocar um asterisco aí, ó. Recebimento de restituição de imposto de renda. Isso aqui, você tem que lembrar que a gente está falando de quê, gente? Atendimento prioritário. Então, a pessoa com deficiência, ela vai receber com prioridade aquela restituição do imposto de renda, viu, gente? Ela tem esse direito, olha aí, ó, recebimento de restituição de imposto de renda, tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada, em todos os atos e diligências. Então, lá no Poder Judiciário, o que a gente faz? Quando a pessoa pessoa com deficiência, a gente coloca uma tarja, né, no processo que é de tramitação preferencial. Evidentemente que isso tem que ser noticiado, né, para o juiz. E aí o juiz, com a petição da pessoa, dando a notícia de que é pessoa com deficiência, é colocada uma tarja de tramitação preferencial pelo fato de ela ser pessoa com deficiência. Agora, colegas, um detalhe muito interessante que vai cair na sua prova seria o quê? Esse parágrafo primeiro. Os direitos previstos neste artigo são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal, exceto, só tem duas exceções, que são o inciso 6º e 7º, que é o recebimento da restituição do imposto de renda e a tramitação processual preferencial. Então, olha só, vamos entender legal isso aí. Dentro do atendimento prioritário, a pessoa com deficiência tem todos esses direitos aqui, ó, que a gente viu de atendimento prioritário. Todos esses direitos de prioridade no atendimento são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou seu atendente pessoal. A gente já sabe a diferença entre acompanhante e atendente pessoal, sendo que o acompanhante, ele pode ser somente acompanhante. O atendente pessoal pode ser acompanhante e atendente pessoal, ok? Bom, todos os direitos serão dados também para o acompanhante ou o atendente, exceto dois. Então, assim, tem cara mesmo de questão de prova isso, né? Então, no caso da restituição prioritária do imposto de renda, é só para a pessoa com deficiência. E no caso também da tramitação processual, é só para a pessoa com deficiência que seja parte lá no processo. Isso não vai ser extensivo para o acompanhante ou o atendente. Ok, colegas? Então, olha, fortíssimo isso aí. Nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade conferida por essa lei é condicionada aos protocolos de atendimento médico. Então, o médico lá vai decidir o que é prioridade, o que não é prioridade, né? Então, vai ficar dependendo, né, dos
protocolos de atendimento médico, o exercício aí dessa prioridade. Bom, colegas, esse artigo 9º eu colocaria asteriscos do tamanho do mundo, asteriscos do tamanho do mundo até no cérebro, não é isso? Vamos lá. Então, esse artigo 9º, muito legal, muito. E aí, aquilo que eu falei para vocês, que a lei ela vai começar a fazer agora, né? Ó, dos direitos fundamentais, todos aqueles direitos que a gente estudou lá no artigo 8º, né? Direito à vida, olha só, a lei começa agora a abrir e falar o que é direito à habilitação e reabilitação. É lógico, colegas, que quando você faz uma leitura, né, de toda essa lei, é bem bacana. É bem bacana, né? Direito à saúde, aí a lei vai falar tudinho, o que o SUS tem que fazer, como que vai ser o atendimento no SUS. Lógico, você vai fazer um concurso para a área da saúde, você tem que dominar completamente aqui essa parte do direito à saúde, ok? Mas assim, no geral, você sabe que tem direito à saúde, não pode cobrar mais caro, né, por ter que fazer as adaptações razoáveis. Aí depois, ó, direito à educação. Aí, se você vai fazer um concurso para a área de educação e cai essa lei, né, da pessoa com deficiência, é lógico que você tem que saber todos os detalhes aqui que envolvem a educação. A gente vai acabar vendo alguns detalhes nas questões que a gente vai fazer, né? Então, eu estou aqui, não sei se você conseguiu já chegar lá, porque tem um delayzinho, né? Deixa só eu ver aqui o artigo 28, o artigo 28, já vou indicar para você, no parágrafo 1º, que está falando, né, sobre o direito à educação. Aqui nesse parágrafo 1º está falando, né, que as instituições privadas de qualquer nível e modalidade de ensino vão ter que tomar uma série de providências, né, determinada aqui nessa lei, sendo vedada a cobrança de valores adicionais. É aquilo que eu venho falando para vocês. Então, em cada um desses direitos, o legislador ele vai falando, ó, tem direito a isso, tem direito àquilo, nananana, mas é proibido cobrar mais. Entenderam, colegas? Então, aqui, ó, na disponibilização de tradutores e intérpretes das libras, né, deve-se observar o seguinte: na educação básica, eu já falei isso, deve ter ensino médio completo e certificado de proficiência na libras. Né? Então, no caso de educação básica, basta ensino médio, eu vi caindo bastante isso em prova. Se for nível superior, tem que ter o profissional lá, nível superior, com habilitação prioritariamente em tradução e interpretação em libras. Então, assim, é lógico que quando você lê a lei toda, o seu poder de argumentação, ele fica muito elevado, né, colegas? Mas, assim, eu vou dar uma dica para você. Se eu tivesse na reta final, né, e eu ainda não tivesse lido essa lei, eu não perderia o tempo agora, nesse momento, para ler essa lei toda, não. Eu daria ênfase àquelas outras leis, eu daria prioridade àquelas leis que têm mais a ver, né, com a atividade fim que você vai desempenhar. Por quê? Porque pode ser você ter mais de uma questão sobre essas leis na prova. Então, assim, eu daria prioridade àquelas outras leis mais finalísticas, ok? E ficaria só com essa aula dessa lei de pessoas com deficiência, ok, colegas? E conforme eu já estava falando, o legislador ele vai continuando, olha, fazendo o desdobramento de cada um daqueles direitos, ok? Ok? Então, agora, nós vamos dar uma olhadinha em algumas questões, ok? Aí, nas questões, a gente possivelmente vai ver mais alguns detalhezinhos e a gente vai ficar super bem nessa lei, ok? Deixa eu trocar aqui, vamos para as questões agora, só um minutinho, por gentileza.